Quando Helena Santos percebeu que havia sido abandonada no altar diante de 150 pessoas, ela jamais imaginou que o homem que a salvaria daquela humilhação seria justamente o irmão do noivo fujão. E muito menos que ele faria uma proposta tão chocante que deixaria todos os presentes sem palavras. Helena ajustava o véu pela última vez no pequeno cômodo aos fundos da capela, respirando fundo antes de caminhar rumo ao altar. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, e o vestido simples, mas encantador, que ela própria havia escolhido, realçava sua beleza natural. O perfume suave de jasmim que sua mãe havia borrifado nela misturava-se com o aroma das flores silvestres que decoravam a capela rústica. "Já é hora, filha", disse seu pai, oferecendo-lhe o braço com um sorriso orgulhoso. Joaquim Santos, um homem simples que trabalhava como contador na cidade vizinha, havia economizado durante meses para proporcionar à filha o casamento que ela merecia. O coração de Helena batia acelerado, mas era pura alegria. Carlos Silva, seu noivo de 30 anos, era tudo o que ela sempre quis em um homem. Responsável, educado e com planos sólidos para o futuro. Eles se conheceram na escola onde ela dava aulas, quando ele foi buscar o sobrinho, e desde então, Helena nunca duvidou que ele fosse o homem certo. A marcha nupcial começou a ecoar pelas paredes de pedra da capela centenária. Helena caminhou pelo corredor central, sorrindo para os rostos conhecidos. Sua mãe, Dona Carmen, chorava de emoção na primeira fileira. Os colegas de trabalho acenavam discretamente. Fazendeiros da região, vestidos com suas melhores roupas, observavam a cerimônia com respeito. Mas quando Helena chegou ao altar, o lugar onde deveria estar Carlos estava vazio. Padre Antônio, um homem de 60 anos que conhecia a família Silva há décadas, olhava nervoso em direção à porta lateral da capela. Os murmúrios começaram baixinho entre os convidados, como um zumbido incômodo que crescia a cada segundo. "Onde ele está?", sussurrou Helena ao padre, sentindo as pernas tremerem. "Disse que chegaria a qualquer momento", respondeu o padre, tentando manter a calma. "Deve ter acontecido algum imprevisto na estrada." 5 minutos se passaram. Depois, 10. Os murmúrios se transformaram em conversas mais altas. Helena sentia o rosto queimar de vergonha. Seu pai apertava seu braço com força, como se pudesse protegê-la do que estava acontecendo. Algumas pessoas já começavam a se levantar das cadeiras inquietas. Foi então que Vicente Silva apareceu pela porta lateral da capela. Aos 35 anos, Vicente era 2 anos mais velho que Carlos e completamente diferente do irmão. Enquanto Carlos era cauteloso e sempre seguia rotinas, Vicente era determinado e construía seu próprio caminho. Enquanto Carlos trabalhava como professor na escola municipal, Vicente havia transformado a propriedade herdada do pai numa das fazendas mais prósperas da região, cultivando café e criando gado de qualidade. Vicente se aproximou do altar com passos firmes, o terno escuro impecável, mas com o rosto tenso de preocupação. Era um homem imponente, com mãos calejadas pelo trabalho rural e olhos que transmitiam seriedade e determinação. "Vicente, onde está Carlos?", perguntou Helena, tentando manter a voz baixa, mas a ansiedade era evidente. Vicente a olhou nos olhos. Depois observou os 150 convidados, que esperavam em silêncio absoluto. Respirou fundo como quem está prestes a pular de um precipício. "Helena, Carlos não vai vir." As palavras caíram na capela como uma bomba silenciosa. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor, as pernas quase cedendo. "Como assim não vai vir?" Sua voz saiu mais alta do que ela queria, ecoando pelas paredes de pedra. "Ele me ligou há 1 hora. Disse que não consegue fazer isso, que precisa de tempo para pensar", Vicente explicou, mantendo a voz firme, mas respeitosa. O silêncio na capela era ensurdecedor.
Helena olhou para o altar vazio, depois para as 150 pessoas que a observavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Sua mãe havia se levantado da primeira fileira com os olhos arregalados de choque. Seu pai apertou seu braço ainda mais forte. "Ele me abandonou", sussurrou Helena, mais para si mesma do que para alguém. Foi nesse momento que Vicente fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou ali mesmo, no altar da capela da Fazenda Silva, diante de todos os convidados. "Helena", sua voz grave ressoou por toda a capela. "Meu irmão te abandonou. Case-se comigo então. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de vergonha ou pena, era de puro choque. Helena olhou para baixo, para esse homem que conhecia há 2 anos, mas com quem havia conversado apenas algumas vezes. Vicente sempre fora educado, mas distante, focado nos negócios da fazenda, sempre viajando para feiras de gado ou cuidando da produção de café. Mas o que Helena ainda não sabia era que essa proposta mudaria não apenas aquele dia terrível, mas toda a sua compreensão sobre o que significa amar e ser amada de verdade. "Vicente, o que você está fazendo?" perguntou Helena com a voz trêmula, olhando para baixo, enquanto ele permanecia ajoelhado. "Estou te oferecendo uma solução", respondeu ele ainda de joelhos. "Você merece se casar hoje como planejou, merece ser feliz. E eu..." Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. "Sempre achei que meu irmão não te merecia." Os murmúrios explodiram na capela. A mãe de Helena se deixou cair pesadamente na cadeira, abanando-se com o programa do casamento. O pai de Helena soltou o braço da filha e deu um passo atrás, completamente perdido. Os fazendeiros sussurravam entre si. Alguns até se levantaram das cadeiras para ver melhor o altar. Helena pensou em tudo rapidamente. Nos 2 anos de preparativos, na lua de mel já paga no litoral, na vida que havia imaginado com Carlos, mas principalmente pensou na humilhação de sair daquela capela sem se casar, de enfrentar os olhares de pena, de ter que explicar a todos que seu noivo simplesmente desapareceu. "Por que faria isso?" perguntou Helena, sua voz ecoando pela capela silenciosa. Vicente se levantou devagar, ficando frente a frente com ela. "Porque você não merece passar por essa humilhação sozinha. E porque..." Hesitou por um momento. "Talvez já seja a hora de eu parar de apenas trabalhar e começar a viver." Helena olhou ao redor da capela. Todos os olhos estavam nela, esperando. Sua mente corria em 1000 direções. Mas uma coisa estava clara. Não queria sair daquela capela como uma noiva abandonada. "Se eu disser que sim", sussurrou Helena, "isso vai ser de verdade?" "Tão real quanto você quiser que seja", respondeu Vicente, estendendo a mão para ela. Helena fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e quando os abriu, sua decisão estava tomada. "Sim", disse Helena, sua voz ressoando pela capela da Fazenda Silva. O que aconteceu depois foi um turbilhão de emoções e movimento. Padre Antônio, que já havia casado 3 gerações da família Silva, ficou paralisado por alguns segundos antes de recuperar a compostura. Os convidados explodiram em conversas. Alguns até se levantaram das cadeiras para enxergar melhor o altar. "Filha, você tem certeza?" perguntou seu pai, aproximando-se dela. "Pai, não posso sair daqui sem me casar." "Não depois de tudo isso", respondeu Helena, surpresa pela firmeza na própria voz. Vicente permaneceu ao lado dela, tranquilo apesar do caos ao redor. Fez um sinal para o padre Antônio. "Padre, se puder realizar a cerimônia, ficaria muito grato", disse Vicente. O padre os olhou, depois observou os convidados inquietos. "Bem, tecnicamente a documentação está em ordem.
O noivo que mudou, mas hesitou. Vocês têm absoluta certeza disso? Tenho certeza, respondeu Helena antes que Vicente pudesse falar. A cerimônia que se seguiu foi diferente de tudo que Helena havia imaginado. Não havia os votos personalizados que ela e Carlos haviam preparado. Não havia a emoção nervosa de quem esperou anos por esse momento. Em vez disso, havia uma sensação estranha de aventura, como se estivesse saltando de paraquedas pela primeira vez. Quando chegou o momento dos votos tradicionais, Vicente tomou as mãos de Helena e a olhou nos olhos. Helena, você aceita Vicente como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Helena olhou para as mãos que seguravam as suas, mãos de alguém que trabalhava, mãos fortes e calejadas, tão diferentes das mãos macias de Carlos, que passava o dia todo na sala de aula. Sim, aceito, disse ela. Vicente, você aceita Helena como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Vicente não hesitou nem um segundo. Sim, aceito. As alianças foram as mesmas que Helena havia escolhido para ela e Carlos. Quando Vicente deslizou o anel em seu dedo, Helena sentiu um arrepio que não conseguia explicar. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre Antônio. Pode beijar a noiva. Se foi o momento mais estranho de todos. Helena olhou para Vicente, esse homem que mal conhecia e que agora era seu marido. Ele se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave, respeitoso, mas havia algo ali. Uma promessa, talvez, ou uma pergunta que ainda precisava de resposta. Quando se separaram, os convidados explodiram em aplausos. Alguns ainda pareciam em choque. Outros sorriam como se tivessem assistido ao melhor filme do ano. A mãe de Helena havia parado de chorar e agora olhava para Vicente com uma expressão curiosa. Mas o que ninguém na capela sabia era que essa decisão impulsiva mudaria não apenas aquele dia, mas revelaria sentimentos que estavam guardados há muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. A festa de casamento foi surreal. O salão da fazenda Silva, que Helena havia ajudado a decorar 2 meses antes, estava ornamentado exatamente como ela sonhou. Flores brancas e amarelas, luzes suaves penduradas entre as vigas de madeira, uma pista de dança que convidava a momentos românticos. Mas em vez de celebrar com Carlos, estava ali com Vicente. Durante a valsa dos noivos, Vicente a conduziu com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. A música ecoava pelo salão enquanto os convidados observavam, ainda processando o que havia acontecido na capela. Como você se sente? Perguntou Vicente enquanto dançavam. Honestamente, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, respondeu Helena. E isso é bom ou ruim? Helena pensou por um momento. Diferente, muito diferente. Helena, preciso que você saiba algo, disse Vicente, girando-a devagar. Não fiz isso por pena nem para me fazer de herói. Fiz porque há muito tempo deveria ter tomado uma decisão assim. O que você quer dizer? Antes que Vicente pudesse responder, seu Manuel, um dos fazendeiros mais antigos da região, se aproximou da mesa principal onde estavam sentados após a dança. Vicente, rapaz, disse seu Manuel, claramente afetado pelo vinho. Você está louco ou é muito corajoso? Talvez as duas coisas, respondeu Vicente com um sorriso. E você, moça? Seu Manuel se virou para Helena. Vai mesmo continuar com isso? Helena olhou ao redor da festa. Seus primos dançavam, seus colegas de trabalho conversavam animados. Seus pais finalmente pareciam estar se divertindo depois do choque inicial. Tudo parecia normal, como se realmente tivesse se casado com um homem que amava. Vou descobrir, respondeu Helena.
Às 11 da noite, quando a festa começou a se acalmar, chegou o momento que Helena mais temia: ir para casa. Ou melhor, ir para a casa de Vicente, porque tecnicamente agora ela era Helena Silva. No carro, uma caminhonete preta que cheirava a couro e terra. Finalmente, ficaram sozinhos desde o altar. "Para onde vamos?" perguntou Helena. "Para minha casa. Mas você não precisa ficar se não quiser. Posso te levar para a casa dos seus pais ou podemos procurar um hotel." "Não," Helena o interrompeu. "Se fizermos isso, vamos fazer direito." A casa de Vicente ficava no centro da propriedade, cercada por eucaliptos e com vista para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma casa grande, de estilo colonial, com varanda ampla e jardins bem cuidados. Muito diferente da casa simples onde Helena morava com os pais na cidade. "Está bonita", disse Helena ao entrar. "É grande demais para uma pessoa só", respondeu Vicente. "Talvez agora faça mais sentido." Ficaram parados na sala, de repente, sem saber o que fazer. A realidade começava a bater. Estavam casados de verdade, legalmente, e mal se conheciam. "Vicente", disse Helena, "preciso te perguntar algo. Dê o que quiser. Por que você fez isso de verdade?" Vicente se sentou no sofá e fez um gesto para que ela se sentasse também. Helena se acomodou numa poltrona em frente a ele, ainda com o vestido de noiva. "Há 2 anos, quando Carlos te trouxe pela primeira vez para o almoço de domingo na casa da nossa mãe, pensei 2 coisas", começou Vicente. "Primeiro, que você era a mulher mais interessante que eu havia conhecido. Segundo, que meu irmão era um tolo com sorte." Helena sentiu o coração acelerar. "Durante esses 2 anos, vi você e Carlos planejando o casamento. Via como você falava dos seus sonhos, da escola que queria melhorar, das crianças que queria ensinar. E via como Carlos apenas concordava com tudo, mas sempre parecia distante, como se apenas deixasse a vida passar. Porque nunca disse nada. Porque ele é meu irmão. E porque achei que talvez estivesse enganado, que talvez fosse apenas o jeito dele de ser." Vicente se levantou e caminhou até a janela que dava para os eucaliptos. "Mas hoje de manhã, quando ele me ligou dizendo que não conseguia chegar ao altar, que não estava pronto, que precisava se encontrar, soube que estava certo. Carlos nunca te amou como você merece ser amada." Helena sentiu lágrimas se formando nos olhos. "E você acha que sabe como eu mereço ser amada?" Vicente se virou para olhá-la, e Helena viu algo nos olhos dele que nunca havia notado antes. "Eu sei que sei", disse ele simplesmente. "Está gostando dessa história? Então me responde aqui nos comentários. Você faria o que Helena fez nessa situação? Como seria sua reação? Sua opinião é muito importante para essa comunidade." Naquela noite, Helena dormiu no quarto de hóspedes da casa de Vicente, mas ficou acordada por horas, pensando nas palavras dele. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia falado sobre seus sonhos, sobre quem ela realmente era, não apenas sobre como ela se encaixava na vida de outra pessoa. E isso a assustava tanto quanto a emocionava. A primeira manhã, como Helena Silva, começou com o aroma de café recém-moído e o canto dos bem-te-vis no jardim. Helena acordou no quarto de hóspedes da casa de Vicente, ainda vestindo a camisola que havia trazido para a lua de mel, que nunca aconteceu. A realidade a atingiu como uma onda fria. Estava casada com um homem que mal conhecia. Desceu as escadas devagar, seguindo o cheiro do café. Vicente estava na cozinha, já vestido para o trabalho, preparando o café da manhã. Havia pães caseiros, frutas picadas e ovos mexidos dispostos sobre a mesa de madeira rústica. "Bom dia", disse ele com um sorriso cauteloso. "Dormiu bem?" "Considerando as circunstâncias, sim", respondeu Helena, sentando-se à mesa. "Você cozinha?" "Aprendi por necessidade. Quando se mora sozinho há 10 anos,
Ou você aprende ou morre de fome. Comeram em silêncio por alguns minutos. Helena observava Vicente discretamente. Ele tinha mãos fortes, como notara no dia anterior, e uma pequena cicatriz na testa que nunca havia reparado. Seus movimentos eram precisos, econômicos, de alguém acostumado a resolver problemas práticos. Vicente, precisamos conversar sobre coisas práticas, disse Helena. Claro, o que quer saber? Tudo. Como isso vai funcionar? Continuo trabalhando? Onde vou morar? Como vamos explicar para as pessoas? Vicente deixou a xícara de café e a olhou diretamente. Você vai continuar sendo exatamente quem é. Seu trabalho na escola, seus amigos, sua vida. A única coisa que mudou é que agora você tem uma casa maior e, se quiser, alguém com quem conversar no final do dia. Helena trabalhava como professora na Escola Rural São José há 5 anos. Amava ensinar crianças de 7 e 8 anos e seus alunos a adoravam. Era um trabalho que a realizava, mesmo que o salário não fosse grande coisa. E quanto ao dinheiro? Sei que você tem mais recursos que eu. Helena, agora estamos casados. O que é meu é seu também. Mas entendo, se você quiser manter sua independência financeira, podemos fazer como você preferir. Quero continuar pagando minhas coisas, disse Helena. Pelo menos por enquanto, até entendermos como isso vai funcionar. Como quiser. Vicente olhou o relógio e suspirou. Preciso ir trabalhar. Tenho uma reunião importante hoje sobre um novo projeto de plantio. Quer que te leve em algum lugar? Tenho minha moto. Vou à escola explicar para a diretora o que aconteceu. Helena, disse Vicente se levantando, não se sinta pressionada a explicar nada para ninguém. O que aconteceu ontem foi nossa decisão. Ninguém mais precisa entender. Depois que Vicente saiu, Helena ficou sozinha na casa grande e silenciosa. Explorou os cômodos devagar, tentando entender o homem com quem havia se casado. A sala era elegante, mas acolhedora, com livros sobre agricultura e história do Brasil. A cozinha era moderna e bem equipada. O escritório estava cheio de plantas arquitetônicas e fotos de plantações que Vicente havia desenvolvido. Mas foi no ateliê dele que Helena encontrou algo que a surpreendeu. Era um cômodo, no fundo da casa, com janelas grandes que davam para os eucaliptos, cheio de luz natural. Não era um escritório comum. As paredes estavam cobertas de esculturas em madeira, algumas terminadas, outras pela metade. Havia ferramentas organizadas por tamanho e o cheiro característico de madeira recém-trabalhada no ar. Helena ficou parada na porta, boquiaberta. Vicente esculpia e esculpia muito bem. As obras eram principalmente paisagens rurais, trabalhadores nos cafezais, animais da fazenda, crianças brincando. Mas também havia retratos, e quando Helena olhou mais de perto, reconheceu alguns rostos. A mãe dos irmãos Silva, alguns funcionários da fazenda, as crianças da escola rural. Foi quando chegou ao fundo do ateliê que Helena parou de respirar. Havia uma escultura grande, quase terminada, de uma mulher sentada debaixo de uma árvore. A mulher estava lendo um livro para um grupo de crianças. O sol filtrava entre as folhas, criando padrões de luz e sombra no rosto dela. Era uma escultura linda, delicada, cheia de vida. E a mulher era Helena. Ela reconheceu a cena imediatamente. Era um domingo de dezembro, na casa da mãe de Vicente e Carlos. Ela havia se afastado da confusão do almoço familiar e encontrado um cantinho tranquilo no jardim para ler. Não sabia que alguém a havia observado, muito menos que Vicente a havia retratado numa escultura. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Você não deveria estar aqui, disse uma voz atrás dela. Helena se virou assustada. Vicente estava na porta do ateliê, ainda com o terno do trabalho, mas com uma expressão que ela nunca havia visto. Vulnerável.
quase envergonhado. Desculpa, não sabia que você esculpia, disse Helena. Não é algo que eu conte por aí, respondeu Vicente, entrando no ateliê e fechando a porta atrás dele. Por que não? Você é incrível! Helena apontou para as esculturas ao redor. Isso é arte de verdade, Vicente. Porque no mundo rural, homens não fazem esculturas. Eles plantam café, criam gado, fazem dinheiro. Arte é vista como frívolo. Helena se aproximou da escultura de si mesma. Quando você fez isso? Vicente hesitou muito. Comecei no dia seguinte àquele domingo. Não conseguia tirar a imagem da cabeça, a forma como a luz batia no seu rosto, como você parecia tão em paz. Você me observou o dia todo, disse Helena, não como pergunta, mas como constatação. Helena, eu te observei por 2 anos, disse Vicente com a voz baixa. Desde o primeiro dia que Carlos te trouxe em casa, não consegui parar de observar você. O que ele ainda não havia dito era que essa observação havia se transformado em algo muito mais profundo. E o que Helena ainda não sabia era que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca havia imaginado. O coração de Helena disparou. Ela se virou para encarar Vicente, que estava apoiado na bancada de trabalho, vulnerável de uma forma que ela nunca havia visto. O que você está dizendo? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. Estou dizendo que me apaixonei por você antes de te conhecer direito. Estou dizendo que cada almoço de domingo em família era uma tortura, porque tinha que fingir que você era apenas a namorada do meu irmão. Estou dizendo que quando Carlos me ligou sábado de manhã, dizendo que não ia à igreja, uma parte de mim se sentiu aliviada. Helena sentiu as pernas fraquejarem, sentou-se na cadeira em frente ao cavalete. Por 2 anos, sussurrou. Por 2 anos, confirmou Vicente. E antes que pergunte, não. Nunca fiz nada para sabotar o relacionamento de vocês. Nunca disse uma palavra contra Carlos. Nunca dei sequer um sinal de que sentia algo por você, porque ele é meu irmão e você parecia feliz com ele. Mas no altar você viu uma chance? Vicente se aproximou devagar, como se tivesse medo de que ela saísse correndo. No altar, vi a chance de pelo menos tentar te fazer feliz como você merece, mesmo que nunca chegue a me amar como eu te amo. Helena voltou a olhar para a escultura de si mesma. Era assim que Vicente a via, bonita, serena, amada. Vicente, preciso te contar algo, disse Helena. Hoje na escola, a diretora me perguntou se eu me arrependia do que fiz e percebi que a resposta é não. Não estou arrependida e isso me assusta, porque deveria estar. Por que acha que deveria? Porque deveria estar chorando por Carlos, sentindo falta dele, querendo desfazer tudo. Mas não estou. E por que acha que não está? Helena respirou fundo. Porque nessas 3 semanas morando aqui com você, me senti mais eu mesma do que nos últimos 2 anos. Com Carlos, sempre sentia que tinha que ser a namorada perfeita, a futura esposa ideal. Com você, simplesmente posso ser. Vicente se aproximou mais, como se tivesse medo de quebrar o momento. Helena, não quero que você fique comigo por gratidão, nem por conveniência, nem porque não sabe o que mais fazer. E se for por amor? Perguntou Helena, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Vicente parou onde estava. O silêncio no ateliê era quebrado apenas pelo som dos pássaros lá fora e pelo vento nos eucaliptos. O que você disse? Helena se levantou da cadeira e caminhou até ele. Pela primeira vez desde que se casaram, realmente o olhou. Realmente o viu. O homem que salvou seu dia mais humilhante. O homem que esculpia como um anjo e trabalhava como um titã. O homem que a havia amado por 2 anos em silêncio. Disse, e se for por amor, repetiu Helena. Porque é isso que estou sentindo, Vicente. Não gratidão, não conveniência. Amor. Helena. Me deixa terminar. Ela o interrompeu. Durante 2 anos pensei que amava Carlos,
Mas o que sentia por ele era comodidade, segurança, familiaridade. O que sinto por você é diferente. É como se estivesse descobrindo o que é realmente amar alguém. Vicente estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Helena. Você tem certeza? Em resposta, Helena se pôs na ponta dos pés e o beijou. Não foi como o beijo cerimonioso no altar. Foi um beijo verdadeiro, carregado de todas as emoções que ambos haviam guardado. Quando se separaram, Vicente a abraçou forte, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Eu te amo tanto, sussurrou ele, tanto que às vezes doía fisicamente te ver com ele. Nunca mais vai ter que sentir essa dor, respondeu Helena. Naquela noite, Helena não dormiu no quarto de hóspedes. Pela manhã seguinte, acordaram juntos pela primeira vez como casal de verdade. Helena estava aninhada no peito de Vicente, ouvindo sua respiração tranquila quando o telefone tocou. Vicente atendeu sonolento. Alô? Helena viu como a expressão de Vicente mudou completamente. Ele se sentou na cama, tenso. Carlos, disse ele. Helena se sentou também com o coração disparado. Era a primeira vez que sabiam de Carlos desde o casamento. Onde você está? Perguntou Vicente. Não, ela está bem, muito bem. Helena podia ouvir a voz de Carlos do outro lado, embora não conseguisse entender as palavras. Como assim quer falar com ela? Vicente olhou para Helena, que balançou a cabeça energicamente. Não estava pronta para falar com Carlos. Talvez nunca estivesse. Carlos, escuta bem o que vou te dizer, disse Vicente com voz firme. Você teve sua chance. A abandonou no altar, na frente de 150 pessoas. Helena é minha esposa agora, e não vou deixar que você a machuque de novo. Vicente desligou o telefone e se virou para Helena. Ele está voltando para a cidade. Quer falar com você. O que ele quer? Não sei. Mas, Helena, você não precisa falar com ele se não quiser. Helena se levantou da cama e foi até a janela. O jardim estava cheio de flores. O sol da manhã criava padrões lindos nas plantas. Era como uma das esculturas de Vicente. Preciso falar com ele, disse finalmente. Não por ele, mas por mim. Preciso fechar esse ciclo completamente. Quer que eu esteja com você? Não. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Quando Helena se virou, viu o medo nos olhos de Vicente. Ei, disse ela, se aproximando e tomando as mãos dele. Depois de descobrir o que é amar de verdade, você acha que eu vou querer voltar para algo que era apenas conveniente? Mas o que nenhum dos dois sabia era que o encontro com Carlos revelaria verdades que mudariam tudo para sempre. 3 dias depois, Helena se encontrou com Carlos no café da praça central da cidade, o mesmo lugar onde costumavam ir quando namoravam. Quando chegou, Carlos já estava lá, visivelmente nervoso, mexendo nas mãos. Helena o observou por um momento antes de se aproximar. O homem, com quem havia planejado passar a vida toda, parecia menor, mais frágil, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Helena, disse ele se levantando ao vê-la. Carlos, respondeu ela, sentando-se na cadeira em frente a ele. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Helena estudou o homem que pensou que amava. Carlos estava mais magro, com olheiras, como se não tivesse dormido bem em semanas. Eu estraguei tudo, disse Carlos finalmente. Sim, estragou, concordou Helena sem rodeios. Helena, eu entrei em pânico. A ideia de casar, de ter filhos, de ser responsável por uma família, não estava pronto. E pensei que me dar conta disso na manhã do casamento fosse melhor que descobrir depois de casado e me deixar de qualquer jeito. Helena o interrompeu. Sei que fui um covarde, sei que te machuquei, mas Helena, ainda te amo. Sempre vou te amar. Helena sentiu uma pontada no coração, não de amor perdido, mas de pena. Pena do homem que não conseguia tomar decisões na própria vida. Carlos, preciso te fazer uma pergunta, disse Helena. Por que você me queria? Como assim?
Por que você me queria? O que via em mim? Carlos pareceu confuso com a pergunta. Você é perfeita para mim. Carinhosa, responsável, cozinha bem, sempre se deu bem com minha família. Para, disse Helena. Para aí mesmo. O que foi? Você me queria porque eu era conveniente, porque eu me encaixava na vida que você achava que deveria ter. Mas você alguma vez me quis pelo que eu sou de verdade? Eu? Claro que sim. Qual é meu maior sonho, Carlos? O que eu mais quero fazer na vida? Carlos ficou calado. Você não sabe, não é? Disse Helena. 2 anos juntos e você nunca soube que meu maior sonho é expandir a escola rural, criar um programa especial para crianças com dificuldades de aprendizagem. Nunca soube que eu choro toda vez que leio Machado de Assis. Nunca soube que tenho medo de dirigir à noite porque meu avô morreu num acidente quando eu era criança. Helena. Carlos, você não me conhece. Nunca se interessou em me conhecer de verdade. E sabe como eu sei disso? Porque em 3 semanas Vicente descobriu mais sobre mim do que você em 2 anos. Ele te manipulou. Se aproveitou de um momento de fraqueza. Helena se levantou da mesa. Não, Carlos. Ele me salvou. Me salvou de uma vida inteira sendo amada pela metade e me mostrou o que é ser realmente vista por alguém. Você vai mesmo ficar com meu irmão? Sim, porque eu amo de verdade. Como você nunca conseguiu me amar. Helena estava prestes a sair do café quando Carlos gritou: Helena, espera! Ela se virou. Posso mudar, posso aprender a te conhecer melhor, podemos recomeçar. Helena o olhou por um longo momento, o homem que pensou que era o amor de sua vida, implorando por uma segunda chance. Carlos, algumas coisas não podem ser consertadas, apenas substituídas por algo melhor. E com isso, Helena saiu do café, fechando para sempre esse capítulo de sua vida. Quando chegou em casa, Vicente estava no escritório, mexendo em plantas de um novo projeto. Ela o abraçou por trás, encostando o rosto nas costas dele. Como foi? Perguntou ele. Libertador, respondeu Helena. Finalmente entendi a diferença entre estar com alguém por hábito e estar com alguém por escolha. Vicente se virou nos braços dela. E escolho você. Todos os dias escolho você. 2 meses depois, Helena estava no jardim de casa cuidando das flores que havia plantado. Era sábado de manhã, o sol estava perfeito e ela podia ouvir Vicente na cozinha preparando o café da manhã como fazia todos os fins de semana. A vida havia encontrado seu ritmo. Helena continuava dando aulas na escola rural, mas agora com um projeto novo. Ela e Vicente estavam planejando expandir a escola para incluir um programa especial para crianças com dificuldades de aprendizagem. Vicente ofereceu o capital inicial, mas Helena insistiu em ser sócia, não beneficiária. O café está pronto, gritou Vicente da cozinha. Já vou, respondeu Helena, tirando as luvas de jardinagem. Quando entrou na cozinha, Vicente estava colocando as xícaras na mesa. Mas havia algo diferente. Uma pequena caixa ao lado do prato de Helena. O que é isso? Perguntou ela. Abra, disse Vicente, visivelmente nervoso. Helena abriu a caixa e encontrou um anel. Não um anel de noivado tradicional, mas algo único. Uma banda de ouro com pequenas pedras que formavam o desenho de uma árvore. Vicente, sei que já estamos casados, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Mas nos casamos por necessidade, por impulso, para te salvar. Quero me casar com você de novo. Por amor, por escolha, por vontade própria. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Você está me pedindo em casamento? Estou te pedindo para se casar comigo de novo. Como deve ser dessa vez? Com votos que escreveremos juntos, com uma festa que celebre nosso amor verdadeiro, com a certeza de que fazemos isso porque não conseguimos imaginar uma vida sem o outro. Helena olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado ao seu lado, o homem que a havia salvado no seu pior dia, e depois
se tornou sua maior alegria. Se eu disser que sim, onde faremos a cerimônia? Perguntou Helena com lágrimas nos olhos. Onde você quiser, na praia, na montanha ou até na mesma capela da fazenda. Não importa o lugar, importa a promessa. E qual seria essa promessa? Vicente tomou as mãos de Helena. A promessa de que construiremos uma vida juntos, baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e nos conhecermos de verdade. A promessa de que cresceremos juntos, enfrentaremos os problemas juntos e celebraremos as alegrias juntos. A promessa de que nosso amor sempre será uma escolha consciente, não um acidente nem uma conveniência. Helena sorriu entre lágrimas. Sim, disse ela. 1000 vezes sim. Vicente deslizou o anel no dedo de Helena, junto à aliança simples que ela usava desde o primeiro casamento. Agora temos 2 anéis, disse Helena, olhando as 2 bandas douradas em seu dedo. Um pela união que nos salvou, outro pelo amor que nos encontrou, respondeu Vicente. 2 meses depois, Helena e Vicente se casaram novamente. Dessa vez numa cerimônia pequena entre os eucaliptos da fazenda. Apenas a família mais próxima e os amigos mais queridos estiveram presentes. Helena usou um vestido simples de algodão branco e flores silvestres no cabelo. Vicente estava de camisa branca e calça bege, descalço na grama. Os votos que escreveram juntos falavam de segundas chances, de amor que cresce com o tempo, de verdadeira parceria e de gratidão por terem se encontrado da maneira mais improvável. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao matrimônio, uma voz familiar ecoou por entre as árvores. Eu me oponho. Todos se viraram surpresos. Era Carlos. Vicente deu um passo à frente protegendo Helena, mas ela pôs a mão no braço dele. Deixa comigo, sussurrou. Carlos, o que você está fazendo aqui? Perguntou Helena com voz tranquila. Vim te pedir uma última oportunidade, disse Carlos, caminhando entre os eucaliptos em direção ao altar improvisado. Helena, mudei, fiz terapia, pensei muito em tudo que você disse. Posso te amar como você merece. Houve um silêncio tenso. Os convidados olhavam sem saber o que fazer. Vicente estava visivelmente controlando a raiva. Helena olhou para Carlos, depois para Vicente, depois para as pessoas que amava. Carlos, disse finalmente, acredito que você mudou. Acredito que agora entende o que te disse no café e fico feliz que esteja se conhecendo melhor. Carlos sorriu, como se pensasse que ela ia aceitar. Mas não te amo mais, continuou Helena. E não é porque estou com Vicente, é porque cresci. Descobri quem sou realmente e quem sou não combina mais com quem você é. Nós 2 merecemos ser amados por pessoas que nos vejam completamente. Vicente me vê, me conhece, me ama exatamente como sou. Carlos, disse Helena, te desejo toda a felicidade do mundo, de verdade, mas precisa encontrá-la com alguém que seja perfeita para quem você é agora. Carlos ficou parado entre os eucaliptos por um longo momento, depois assentiu devagar. Você tem razão, disse. Só precisava tentar uma última vez. Entendo, disse Helena, e agora pode seguir em frente de verdade. Carlos se virou para Vicente. Cuida bem dela. Sempre, respondeu Vicente. Depois que Carlos se foi, a cerimônia continuou. Quando o padre os declarou marido e mulher novamente, Helena e Vicente se beijaram enquanto o vento balançava suavemente os eucaliptos, criando uma sinfonia natural de folhas. Agora estamos oficialmente casados 2 vezes, disse Vicente. A primeira vez nos salvou, respondeu Helena. Esta vez nos completou. 1 ano depois, Helena e Vicente inauguraram a Escola Rural Esperança, especializada em crianças com dificuldades de aprendizagem. A escola ocupava um prédio lindo que Vicente havia construído especialmente para o projeto, com salas amplas, muito verde e luz natural entrando por janelas grandes. O dia da inauguração foi emocionante. Crianças da região toda chegaram com seus pais, curiosas para conhecer a nova escola.
Helena cortou a fita vermelha enquanto Vicente estava ao seu lado, sorrindo orgulhoso, segurando sua mão. Os dois anéis brilhavam sob o sol da manhã. "Em que você está pensando?" perguntou Vicente enquanto observavam as crianças explorando as salas novas. "Estou pensando que às vezes o que parece o fim de tudo é apenas o começo de algo muito melhor", respondeu Helena. "Como uma noiva abandonada no altar que encontra o amor da sua vida." "Exatamente isso", disse Vicente, beijando sua testa. A escola rapidamente se tornou referência na região. Helena desenvolveu métodos de ensino inovadores, adaptados para cada criança. Vicente, além de cuidar da parte administrativa, também ensinava às crianças o básico sobre agricultura e meio ambiente. Nas tardes, ele mostrava suas esculturas de madeira, inspirando alguns alunos a descobrirem seus próprios talentos artísticos. A vida de Helena havia se transformado completamente. Ela acordava todos os dias ao lado do homem que a amava de verdade, trabalhava realizando seu maior sonho e fazia diferença na vida de dezenas de crianças. À noite, ela e Vicente jantavam juntos, conversavam sobre o dia, planejavam o futuro. 6 meses após a inauguração da escola, Helena descobriu que estava grávida. Quando contou para Vicente, ele a pegou no colo e a girou no meio do jardim dos eucaliptos, entre risos e lágrimas de alegria. "Vai ser uma menina", disse Vicente, com a mão na barriga ainda pequena de Helena. "Como você sabe?", perguntou ela rindo. "Intuição de pai", respondeu ele. "E ela vai ser exatamente como a mãe, forte, inteligente e cheia de sonhos." "E se for menino?" "Aí vai ser exatamente como a mãe também", disse Vicente, fazendo Helena rir. Durante a gravidez, Vicente esculpiu o berço do bebê na própria madeira dos eucaliptos da fazenda. Cada detalhe era perfeito, com desenhos delicados de animais e flores. Helena passava horas observando ele trabalhar, impressionada com a delicadeza daquelas mãos fortes. "Nossa filha vai crescer sabendo que foi esperada com muito amor", disse Helena, passando a mão na barriga de 7 meses. "E vai crescer sabendo que o amor verdadeiro existe", respondeu Vicente. "Que às vezes ele chega de forma inesperada, mas quando chega, transforma tudo." Helena sorriu, lembrando-se daquele dia terrível na capela que havia se transformado na maior bênção de sua vida. Meses depois, quando pequena Sofia nasceu, ela veio ao mundo numa manhã de domingo, com os eucaliptos balançando suavemente lá fora e o cheiro de café recém-passado enchendo a casa. Vicente segurou a filha pela primeira vez com lágrimas nos olhos. "Ela é perfeita", sussurrou. "Como nós", respondeu Helena. À medida que Sofia crescia, a fazenda se encheu de vida nova. A menina corria entre os eucaliptos, brincava no ateliê do pai, ajudava a mãe na escola. Era uma criança feliz, criada em meio ao amor verdadeiro e ao trabalho com propósito. Numa tarde de domingo, 5 anos depois do casamento de emergência, Helena estava sentada na varanda, observando Vicente ensinando Sofia a esculpir. A menina, agora com 4 anos, segurava um pedacinho de madeira com seriedade, tentando imitar os movimentos do pai. Helena pensou em como a vida havia mudado. Pensou em Carlos, que se casara 2 anos antes com uma professora da cidade e parecia genuinamente feliz. Pensou na escola, que agora atendia mais de 100 crianças. Pensou em Vicente, que havia se revelado não apenas um marido maravilhoso, mas também um pai dedicado e amoroso. Mas, principalmente, Helena pensou em si mesma, em como havia descoberto que merecia ser amada completamente, conhecida profundamente, respeitada inteiramente. Em como havia aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nos completa, mas aquele que nos vê por inteiro. "Mamãe, vem ver o que papai me ensinou", gritou Sofia, correndo em direção à varanda. Helena se levantou, sorrindo. Sua vida havia começado de verdade naquele dia terrível na capela, quando Vicente se ajoelhou e ofereceu não apenas uma solução, mas um futuro inteiro,
construído sobre amor, respeito e parceria verdadeira. Enquanto caminhava em direção à filha e ao marido, Helena sentiu uma gratidão profunda por ter descoberto que as maiores bênçãos da vida às vezes chegam disfarçadas dos nossos piores momentos. E que quando o amor verdadeiro aparece, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, ele tem o poder de transformar não apenas um dia, mas uma vida inteira. E assim chegamos ao final de mais uma história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.